Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, muito bem-vinda ao Filhos da Pauta, um lugar onde a gente promove conversas corajosas e inspiradoras, né, Margot Ferreira? É isso, aqui estou eu, Margot Ferreira, Ângela Bezerra, minha colega de bancada e de redação. Vida! Vamos, né? Vamos esquecer. Olha, mais de 20 anos, com certeza. Quase 30. 30, gata. 30 fácil. Então, somos grisalhas, né, gata? Somos grisalhas. E hoje a gente vai falar exatamente sobre um tema que tem sido muito recorrente, porque antigamente os casamentos eram para sempre. Hoje, com uma expectativa de vida muito maior, os divórcios estão acontecendo e muito frequentemente depois de 50 anos. Exato, por isso chamados divórcios grisalhos, né? E aí nós temos uma convidada, né? Temos aqui hoje uma querida especialista no assunto, doutora Denise Rocha, psicóloga. Muito obrigada pela sua participação. Por favor, Denise, se apresente. Pois é, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com duas mulheres, né? E tratar um assunto que é desse mundo também feminino. Eu, dentro desse tema, também tenho uma experiência de ter passado por um processo de um divórcio. Não o divórcio grisalho, porque foi numa fase ainda dos 30 e poucos anos. E também de ter um contexto na minha vida profissional, por ser terapeuta de casal e família, e de receber uma demanda hoje bem vasta, né, de atendimentos a casais que estão em crise, até nessa etapa da vida, de alguns que chegam pós-divórcio, né, com as sequelas emocionais do que pode representar e trazer para a sua vida. Então, eu trago aqui a alma feminina, né, dentro desse processo meu, à luz da teoria sistêmica, porque eu me considero uma terapeuta sistêmica, né? Que eu nunca deixo de olhar a nossa história familiar que nos constitui em quem somos, né? E à luz dos atendimentos que me chegam, que vão exemplificar algumas coisas aqui que a gente possa estar falando. Então, a sua especialidade é exatamente essa, terapia de casal. E como é que tem sido a frequência no seu consultório, de casais que cada dia mais chegam com essa proposta, né? Geralmente eles conversam, né, sobre essa possibilidade da separação. Interessante, né? Porque às vezes vem a esposa ou o marido, né? Hoje até a busca está tendo por parte dos homens, porque antigamente eram mais as mulheres que tinham esse movimento, chegam para uma terapia individual e dentro desse olhar que eu tenho, né, para o casal e para a relação, eu geralmente faço uma sugestão de que possa ir para a terapia de casal. E aí há um convite ao parceiro para ir e a gente inicia esse processo. Então, a demanda é muito grande. E é até importante dizer que a demanda hoje já começa na época do namoro. É mesmo? Oi? É mesmo? Estão namorando e aí ele já vem olhar a relação que já está nascendo ali, né? O conflito, que tem muito a ver com as diferenças, né? Como é que a gente lida com a diferença. Então, os namorados, os pós-divorciados nessa idade dos 60 a mais, que estão construindo suas novas histórias, esses são muito presentes, porque como já tiveram seus traumas, né, na sua história anterior, quando vai se apresentando algo ali, eles já chamam e vêm e vão, e tem muito uma voz feminina hoje que eu acho muito interessante, do quanto eu não aceito mais determinadas coisas pelas quais eu passei e agora eu estou muito mais conectada comigo mesmo. Então, só para entender, quando você fala assim, começa no namoro, a gente está falando dessas pessoas que estão recomeçando uma nova relação? É isso? Sim, ou seja, pessoas maduras que já pensam nessa questão da separação futura. Exatamente. Possível. No cuidado com aquela relação. Sim. Né? E até desse desejo numa reconstrução de um formato, né, sei lá, de querer viver junto. Muitas vezes os homens têm uma necessidade maior de voltar a viver sob o mesmo teto. E do quanto eles precisam ser cuidados, né? Então, de novo, aquele assunto da gente cuidar, né, Margot? O episódio da semana passada foi justamente sobre o cuidado que recai sobre a mulher, né?
E isso tem um pouco, ou muito, né? Disso. Dela cuidar ou deste homem do homem querer estar com ela. As duas no coisas. mesmo teto. Dependendo de quem a gente está falando, que mulher é essa, que homem é esse, que constituição cada um tem emocional, né? De uma dependência grande. É tão interessante ver isso, né? Que tem um caso que eu atendo individualmente de uma mulher que divorciou já há algum tempo e o ex-marido tem uma dependência emocional muito grande que a requisita muito. E o quanto é difícil ela dar um não para ele dentro de uma condição que esta pessoa não conta praticamente com ninguém, não se cuida, porque era para estar se cuidando. Essa pessoa, o ex. O ex. Gente. Não Mas faz terapia. Engraçado, né? É sempre tem uma isso. depressão, porque teve na história familiar, houve um abandono desde criança. E aí esta mulher, diante de um ex, quando ela disse, olha, eu não aguento, ou não dá, eu não sou mais sua mulher, cuide da sua vida. E aí ele briga, diz que não vai, daqui a pouco tá lá de E tem novo. filhos em comum? Tem uma filha. Quando tem filhos em comum é mais difícil ainda nessa ruptura. Mas eu acho que, independentemente da história individual de cada um, eu acho que está um pouco no DNA do homem essa coisa meio Édipo, né? Do complexo de Édipo, de ter alguém, né? E ver naquela pessoa que dividiu uma vida com ele um pouco a Jocasta, né? Um pouco da mãe. A mulher, ela carrega em si um DNA maternal. Ela gosta de cuidar, tá no DNA da mulher. E o homem gosta de ser cuidado. Na verdade, não é nem que gosta de cuidar, mas está ali na Constituição Social, né? Então, nos colocaram isso. E também... Mas eu acho que, sei lá, eu acho que também tem uma coisa de DNA aí. Enfatizarem, ou a gente vê o que é que tem da sua história. Você fala, é uma mãe, mas às vezes a gente tem uma mãe que não tem uma função maternal. E às vezes a gente tem um pai materno, sim, né? Sim. Que função, que mãe eu tive, mas é raro, que história mais eu raro. tenho. É mais raro. Mas, assim, onde é que está essa minha dependência e que relação tem com a minha história de vida dentro da minha família de origem? Então, um exemplo, quando a gente cuida de casais, a gente geralmente traz a família de origem deles, uma sessão do marido com a esposa em crise, um exemplo, e ele convida a família dele para vir, para contar a história de como nasceu a família dele, a relação entre os pais deles e esta família, como foi formada. E a gente vê muita coisa que está escrita na história familiar. Então, o sistema em si, ele determina, daí um livro de um terapeuta que é pioneiro na parte de terapia de família e casal do Rio de Janeiro, que é Moisés Grossman, escreveu um livro que Família é Deus. Então, quanto a nossa família, a nossa história familiar determina em si muitas coisas que a gente faz. Certamente. Até as escolhas. Às vezes a gente casa com uma pessoa que pode lembrar a nossa mãe. Certamente. Agora, Denise, você falou que no consultório as mulheres já vinham se apresentando, tomando mais essa iniciativa. Como é que você faz esse comparativo nessa sua experiência ao longo dos anos todos que você atende casais, ou mulheres, ou homens, em crise, né, no casamento? A demanda continua sendo mais feminina entre, especialmente, esses casais mais maduros? E qual é a grande queixa delas? Pois é. A demanda hoje já tem mais a inclusão da iniciativa do homem. Né? Isso é uma coisa assim que chama a atenção deles poderem chegar. E essas demandas, elas vêm muito em cima de um olhar mais da mulher sobre o respeito que ela pode ter consigo mesma, né? Então, diante de... Porque nessa idade, quando se separa, né? Você vai criar uma carreira solo, né? E dependendo das condições que você tiver, você também pode, elaborando um bom luto, né? Porque tem uma elaboração aí de uma perda, se abrir novamente para novas histórias, né? E nessas novas histórias, o cuidado com o que você está, com quem você pode se relacionar, que escolha você faz, porque às vezes você troca a pessoa, mas na realidade está lidando
dentro de um mesmo contexto, de uma dinâmica igual à passada, né? Então, às vezes, só se troca o nome, mas a história se mantém. Tem alguns casos e outros não. Né? Retomando aquilo que eu falei na abertura aqui da entrevista, tem a ver com a expectativa de vida hoje? Essa crescente de divórcios grisalhos tem a ver com essa expectativa? Hoje as pessoas vivem 80 anos com qualidade, né? E as pessoas antigamente os casamentos eram para sempre, né? Até que a morte os separe e tal, não sei o quê. Às vezes um casamento falido, cheio de problemas, cheio de traições, mas se mantinha aquele formato ali por pura pressão da sociedade. Casamento é um só, tem que ser para sempre e tal, não sei o quê. E hoje em dia a gente vê os casais tomando essa coragem de aos 50 anos, 55, 60 anos, recomeçando suas vidas. Tem a ver com expectativa de vida, tem a ver com o feminismo, que tem crescido, né, de forma muito ativista. O que está acontecendo exatamente na cabeça das pessoas? E mais uma questão aí. Seria também essa independência financeira que a mulher também Sim, tem? Porque nas gerações anteriores, elas não tinham, né? Exato, elas dependiam. Essa coisa de casamento longevo para a vida toda era muito também disso. Eu vou viver do quê se eu me separar? É verdade. E suportava, aguentava aquele tem uma dependência casamento financeira que aprisionava, né? Mas, assim, quando isso vai acontecendo dentro de um contexto familiar que se criou, né, tem-se filhos, culmina no tempo que os filhos são adultos. E nessa fase eles estão saindo de casa. E aí o que é que acontece? O casal volta a se olhar. Porque quando se inicia, o casal constrói essa família, os filhos vão e aí eles se olham novamente. E quando eles se olham, será que eles se encontram? Né? Quem somos nós enquanto casal? Foi o efeito pandemia, né? Muita gente se separou durante a pandemia que começou a conviver ali 24 horas com aquela pessoa que antes da convivência não era tão intensa. Até pela ideia de que muitas coisas acontecem ao longo do tempo e fica-se pela família, né? Então, a família tem um lugar de uma importância muito grande. Então, ficar pela família às vezes, um motivo para manter uma relação que não está boa. Como se eu me distraísse com eles, e aí vira um casal parentalizado, porque é um casal que morre mais na questão da conjugalidade, do homem e da mulher, e da sexualidade, e vivem um para com o outro, numa relação mais para ser pai e mãe. E se esses filhos saem, e agora eu já não preciso mais exercer essa função, e eu olho para o outro enquanto meu marido ou a minha mulher, minha esposa, o que é que existe aqui? Sem tesão, perde o sentido. Viram amigos, na verdade. Viram amigos. E às vezes... E nem isso, muitas vezes, né? E ela já quando ela não tem mais tanto uma dependência, que as mulheres têm mais sua independência financeira, elas podem ir e viver, né? E até ressignificar. E lembre-se que, nesse período, também a gente começa a entrar num período muito delicado do envelhecer. Né? E das doenças. Do medo de envelhecer. E às vezes... Muito mais por parte da mulher do que do homem. O homem não tem medo de envelhecer, a mulher tem. A mulher tem, porque aí tem muitas questões que ela se olha. Então, essa questão de se olhar Porque a questão estética é mais cobrada da mulher do que do homem. A gente sabe disso, né? Uma mulher não pode ser grisalha. Um homem pode. Olha que homem charmoso, grisalho. Ele fica tão charmoso, grisalho. Agora, vai uma mulher ser grisalha? É porque ela é relaxada, porque ela não cuida do cabelo. Tem isso também, né? Então, a estética, o envelhecer é permitido, sempre foi permitido ao homem. Para a mulher, a gente sabe que não. Vamos ouvir o nosso depoimento? A gente tem um depoimento, Denise, Sim, então vamos de uma lá. pessoa tão especial que passou recentemente por um divórcio grisalho. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou Cristiana Leite, psicóloga e psicanalista. Um beijo, Margot, um beijo, Ângela. Com muito prazer que eu vou participar, né, desse episódio do podcast maravilhoso de vocês. E com o tema divórcio grisalho, algo que eu experienciei há um ano. Estou divorciada depois de 26 anos de casada, metade da minha vida, né? E
e contar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Quando é que eu me dei conta que isso era um divórcio grisalho, coisa que eu conhecia na teoria, na clínica, na escuta e estava vivendo na prática? Eu fui para um médico clínico geral, estava sentindo, né, muitas dificuldades para dormir, para me alimentar, enfim, queria fazer um check-up, e aí fui lá e ele com uma escuta muito boa, cheguei a falar para ele que estava me divorciando e que achava que isso que estava alterando muito, né, aí o que eu estava, né, sofrendo, um pouco da minha pressão, estava alterada, enfim. E aí ele diz, né, o divórcio grisalho, e aí eu me dou conta. E ele me diz assim, o pior é a solidão. Eu disse, não, eu não me sinto solitária. Eu tenho muitos amigos, eu tinha muita gente para contar, principalmente mulheres, muitas mulheres. Minhas amigas foram fundamental nesse momento, né, de apoio, de suporte. E aí eu me dei conta de que era uma sensação de desamparo, sabe? Você está vivendo tanto tempo com uma pessoa, né? Você se sente ali com aquela ilusão de que está amparada, de que você tem alguém para contar, né? E aí eu me senti assim, né? Desamparada. E como lidar com isso, né? Começar de novo e só contar comigo e tá valendo a pena, né? Então, assim, foi isso, né? Começar de novo, né? Esse recomeçar, né? Por quê? Porque, não vou entrar em detalhes aqui, porque dos motivos que me levaram a isso, mas assim, porque não é só um também, né? Eu acho que é uma junção de muitas coisas. Tentamos nesse tempo todo muitos ajustes, e aí a vida foi desajustando, né? Isso, e a gente se viu nesse momento, nessa situação. E aí eu acho que é muito importante pensar o seguinte, tem muita vida daqui para frente, e foi isso que me fez decidir, tá? Viver agora, a partir de agora, a minha vida daqui para frente, de acordo com os meus desejos, com o que eu quero, com o que eu sinto que é melhor para mim. E isso me fez tomar essa decisão, que significa renúncias e escolhas. Queria perguntar para a entrevistada qual o maior medo das pessoas que procuram e que estão vivendo esse momento. Um beijo bem grande, tchau, tchau. Valeu, Cris. Cris foi nossa entrevistada, né? Sim. Ela esteve aqui como psicóloga falando, eu nem lembro qual foi o tema dela, mas que já passaram tantas psicólogas. Para onde vai o amor, né? O caminho do amor. Até onde vamos para nos sentirmos amadas. Isso, uma conversa muito boa. Isso. E tem a ver também com esse tema, né? Assim, manter esse casamento. E aí, então, a pergunta dela, o que você diz? Nesse momento que acontece é voltar para si mesma, é lidar com você e o que é que... Porque muitas vezes, durante esse processo de casamento, por causa do outro, a gente se anula e vive. Então, até faço uma correlação. Tem eu, tem o outro... E tem a interseção, que é a relação. Uhum. Muitas vezes, um desaparece, a interseção é tudo. Então, eu me anulo, e aí só existe a relação. E aí, nesse momento, quando isso acontece, é um momento de você passar a se olhar. E quem sou eu? Porque eu fui desistindo de mim mesma, ou deixando de ser, né, de me olhar, para atender ao outro, que aí tem algumas relações controladoras, que pedem tem um poder de submissão da mulher, que ela vai se esquecendo de si, ela vai saindo dela. Ela não se prioriza, né? Ela não se prioriza. Ela não sabe quem é, né? No final das contas. Quem sou eu? Como é eu olhar para mim mesma e dizer o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Ela não sabe, porque se você pensar, uma mulher que se separa depois dos 50 anos, ela passou mais tempo casada, muitas vezes, do que sozinha. Sim. Antes de casar. Então, vamos pensar que foi uma adolescente e depois a vida adulta dela foi toda nessa relação. Então, construída ali, solidificada ali em dois, muitas vezes, como você falou, numa relação, às vezes, não muito saudável, que eu abro mão abusiva. De mim. Eu abro mão de mim. Exatamente. Aí quando você se vê e toma a coragem de separar, você se vê diante de quem? Quem é aquela pessoa? Quem sou eu? Eu me perdi. Que eu gosto. Exato. Né? É interessante. Aí, como é que você lida com isso na clínica? Pois é, tem casos interessantes de uma das pessoas que eu atendo, que já chegou e vai trazendo sua história de vida, entre elas o divórcio, e ela está super feliz, porque disse, olha, eu retomei a mim mesma. Olha, essa liberdade não tem preço.
o quanto, por exemplo, viaja, e antes viajava também com o ex-marido, mas hoje as viagens são minhas, no meu tempo, do meu jeito, eu programo. Para onde eu quero. Para onde eu quero. E aí ela, né, vive, é uma sensação tão boa de me tomar de novo para si. E tem dois casos bem interessantes que chegaram no período, as duas próximas, assim, no mesmo tempo, para fazer constelação familiar. Então, duas mulheres que vieram para ver a força que elas podiam ter para se divorciar. E a gente foi ver o que é que elas podiam contar em termos de recursos na linhagem feminina atrás delas, da mãe, da avó, né? Porque elas tomaram a decisão de divorciar e os parceiros, né? O caso de uma e de outra, eles não aceitando isso. E aí o quanto tinha que ter uma força de tomar a decisão, porque elas tinham se perdido delas mesmas. Coincidentemente, os dois casos estavam muito parecidos. E depois desse processo, houve esse divórcio, e eu acompanhei, porque quando há um divórcio, aquela família morre. A família original ali, né? De pai, mãe e filhos. E nascem duas famílias. A família uniparental paterna, que é do pai com os filhos, e a uniparental materna, a mãe com os filhos. Então, eu acompanhei pós-divórcio, uma dessas, onde ela levou as filhas, e como havia um questionamento das filhas, por escutar do pai, que ela que decidiu separar, nós sugerimos que nós trabalhamos em parceria na terapia de família e casal. Dentro da minha formação, a gente não trabalha só, porque tem que sustentar o sistema. Uhum. Se eu estou com um casal, tem o sistema do marido e da esposa com toda a sua história atrás. Uhum. E ela foi contar para as filhas, né, toda a história de como foi a vida, de conhecer o pai, de namorar, de casar, de tê-las. E o quanto ela foi desistindo e se abandonando e se deixando ser para ele, por ele, pela relação. E ela desapareceu. E aí ela foi contando e foi muito emocionante, porque no final ela diz, isso serve de uma aprendizagem para vocês, que são duas filhas, mulheres, de que vocês, quando forem se relacionar, nunca se abandonem, nunca deixem você de lado. Você pode estar com o outro, mas pode ser você. Então, não deixe de ser você pelo outro para atender ao outro. E foi por isso que eu me separei. Então, é esse caso. Então, é voltar para si, descobrir quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que quero fazer, quem decide sou eu. E é bem difícil você se deparar com uma pessoa que você não conhece, você mesma. Exatamente. Né? É muito você difícil isso, né? E veja como é desafiador uma relação de casamento longa, né? Um casamento longo. Porque você casa, tem um encontro ali, até quando um casal chega em crise e parece que não tem mais nada, e tem um caos, a gente diz, vamos lá para o começo, conta aqui como foi que vocês se conheceram, o que fez vocês quererem estar juntos, o que fez vocês quererem casar, o que fez vocês quererem construir uma família. Onde isso se perdeu? E aí isso se perde porque é um grande desafio. Às vezes a gente começa com 20 e poucos anos. Quantas coisas acontecem ao longo do caminho, desde questões profissionais, que um pode crescer, se você casa com uma mulher dependente, insegura, né, que chega ali numa dependência financeira, emocional. Aí depois você se torna uma profissional, isso já tem um espaço. Perdas também, coisas que a gente lida com a nossa família, às vezes perda de um pai, perda de uma mãe, cuidado que você vai ter que ter. Então, são muitos desafios. E essa pessoa com quem você casou, ela não é mais aquela pessoa. Não somos mais os mesmos. Não somos. Denise, e quando um casal chega para fazer uma terapia assim, já vem algum deles já decidido que quer separar? Ou aí a procura pela terapia é aquela dúvida, se ainda há chance ou se não há mais? A gente até esclarece isso, que é muito importante, né, Ângela? De que buscar a terapia de casal não significa que a gente vai dar uma garantia que aquele casal vai ficar junto.
Na realidade, é a possibilidade de olhar, né? Porque uns vão querendo manter-se, outros vão querendo que acabe. Isso no mesmo casal, inclusive. No mesmo casal. E aí a gente vai ver que recursos existem aqui para que esse casamento continue. Ou se houver uma consciência, porque a gente vai olhar bastante para tudo que aconteceu ao longo do caminho, que a gente diz que quando um casal chega ali, ele chega na UTI, já para morrer, né? E resistir a essa relação, muitas vezes, é a morte dos dois, né? Das duas pessoas. Das duas pessoas. Insistir num relacionamento que já está morto, porque se chegou ao ponto de procurar uma terapia de casal, é porque alguma coisa está errada. E quando você diz bem, tá na UTI, é porque tá todo mundo adoecido. E aí é a questão, se a gente olha e vê que, de fato, não há recursos e não é saudável, e faz todo o percurso dessa história de como foi, onde foram se perdendo o que aconteceu, né? O que é que a gente pode fazer dentro desse processo, se há de fato uma decisão para um divórcio? De separar-se com integridade. Porque isso é tão interessante, porque às vezes não tem um acompanhamento, você vê o que é que pode acontecer com términos de casamento. Sim, que viram inimigos. Né? Viram inimigos. Não há o respeito pelo outro. Não. Há um desrespeito com a família também que se constrói. Coloca os filhos no bolo, né? Alienação parental. Exatamente. É tanto que eu coloco muito assim, que quando isso fica num bom lugar, de se separar com integridade, que o divorciar traz muitos sentimentos, né? Vem medo, vem tristeza. Tristeza porque você olha o que você teve de bom. Porque um casamento, quando ele acaba, não significa que ele não deu certo. Claro que não. Ele não é isso. A gente tem que ressignificar essa frase. Isso. Ele deu certo até um dado momento. Foi eterno enquanto durou. Exato. Como dizia Vinícius. E é saudável entender isso. Depois que ele passou a não dar certo, que a gente vai compreender o porquê dele ter havido esse desencontro, ele precisou acabar, porque foi saudável acabar, né? Agora, sabe qual é a boa notícia? Qual? É que há vida depois do divórcio, né? E ela pode ser muito boa, até melhor do que antes. Com né? certeza. Só que, para chegar a esse momento que a vida é boa, e pode ser depois do divórcio, há o luto, né? Há o luto. Que ele pode ser maior ou menor, né? Que é muito particular, individual, né? Dependendo, né, esse tempo, o primeiro ano é um ano onde você vai vivenciar tudo sem a pessoa, né? Tem até casos... Fechar o ciclo, né? E é interessante de um luto muito difícil, que tem em consultório também um caso. Sabe aqueles casamentos que a gente diz que é o casal 20, aquele perfeito? Menina, separou? Como? Não acredito. Assim? Eu não acredito. Não é? E aí, de repente, chega lá a notícia que separou. Inclusive para a esposa, nesse caso, que parecia que estava num casamento muito bom. E de Ela repente, achava. E de repente o marido diz, não me vejo mais com você a partir de agora. E como, é um choque, hein? Até para contar para a filha isso, se a filha não viu os pais discutindo. E aí vocês vão me perguntar, o que é que aconteceu, Denise, para isso ser? O que é que aconteceu, Denise? Exato. Este marido provavelmente passou esses 17 anos de casamento vivendo muitas coisas que ele nunca disse. Então, tem coisas que às vezes a pessoa não diz, e não diz, e não diz. Esse é o problema, a falta do diálogo também. Falta do diálogo, da comunicação. Porque também não é fácil você manter um diálogo franco e aberto numa relação, Exatamente. não é? Mas ela é necessária, né? Ela é necessária. E aí, quando você não diz, o outro se surpreende, né? Claro. O que é que aconteceu aí? E o que é que eu vou ver? Quando você pede para olhar, o outro já não quer olhar e segue seu caminho. Eu comecei a assistir ontem uma série sobre esse assunto, Filhas de Eva. Já assistiram? Não. É, com Renata Sorrah, com... Eu esqueci quem é outra, Giovanna Antonelli. É muito interessante. A mulher, no dia do aniversário de 60 anos do casamento dela, a Renata Sorrah, ela assistindo ao vídeo, né, que fizeram na festa, um vídeo maravilhoso sobre a história do casal. Aí ela começou a viajar. Nossa, eu fazia isso, deixei de fazer. Fazia isso, deixei de fazer. Fazia isso, deixei de fazer. Exatamente. Quando terminou o vídeo, todo mundo... Aí ela falou assim, eu quero o divórcio. Na festa de aniversário de 60 anos do casamento dela. Que barato. Filhas de Eva, assistam.
Fica a dica aí. Denise, a gente está chegando ao final. Sim. Mas antes a gente tem aí uma coisa muito boa, né, Margot? Uma boa notícia. Com você e com a nossa audiência. É assim, nós temos uma patrocinadora, mulher, né? Nosso primeiro apoio comercial e afetivo, né? Não deixa de ser, porque foi uma pessoa que acreditou desde o início na gente, né? Uma mulher querida que foi tema de um dos nossos episódios aqui, né? Sobre viuvez, né? Vamos assistir, então. Nós temos um VT de 30 segundos para falar sobre esse empreendimento maravilhoso que vai nos patrocinar daqui por diante. Vamos ver, vamos assistir. Essa daí é a Nova Academia, que fica na Ayrton Senna 2441A. E sigam Nova Store.natal, Nova com 2 Os. É isso aí, estamos muito chiques, né? Estamos. Nós fomos lá, né? Uma academia linda, cheirando a novo, sabe, aquele cheirinho de novo. E muita gente legal, né? Elaine Dantas, muito obrigada, né, pela confiança. E é isso. Estamos com uma patrocinadora maravilhosa. E aí, pra gente encerrar, Denise? Para encerrar, eu vou deixar uma coisa aqui, até que pode ser sugerido para Cristina Leite, né? Que deu depoimento Cristiana Leite, né? Que quando a gente passa por um processo de divórcio, existe um ritual que a gente sugere, que é um fechamento de ciclo, que é poder escrever uma carta de despedida. Isso é muito interessante, onde você tem o direito, não vai ser entregue ao ex-parceiro, essa é uma carta de despedida sua e é para você, onde você pode relatar tudo o que você quiser e contar a sua história desde o começo e tem o fim. E nesse fim você pode dizer, eu me despeço e aqui eu sigo, e aí o que é que eu sigo, o que é que eu quero. E isso é muito interessante, né, ser feita essa carta, levar-se o tempo que é necessário para isso, ler e reler quantas vezes for necessário. Muito bom. Tirar coisas ou acrescentar até chegar num bom tamanho, que você vai à frente do espelho, você lê para si mesma, depois você rasga, você queima, porque o fogo é transformador, e aí você joga as cinzas em algum lugar que possa criar a possibilidade dessa nova vida e da nova mulher que nasce a partir disso. Porque enquanto não se fecha, você tem aquele casamento como um morto-vivo. Isso aí vai existir, vai impedir de você, de fato, seguir sua vida. Muito bom, né? Gostei muito. Então, adorei. Excelente. Esse recurso terapêutico de fechamento com uma carta de despedida. Perfeito, muito obrigada. E se despedindo, eu só tenho a agradecer e o tempo passa rápido. Não é? Fique assim, ó. Denise, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, tem como? Tem sim, o meu Instagram é Denise Rocha de Azevedo, né? E o contato para, né, possível necessidade de atendimento a casal ou família é no meu celular, o 99406-9965. Perfeito, muito obrigada pela sua participação aqui. E como sempre a gente encerra com a frase de efeito, né? E eu acho que nenhuma frase de efeito é melhor do que esse trecho da música de Vitor Martins e Ivan Lins, que foi tema do Malu Mulher. Lembra daquela série antiga da TV? Que falava exatamente sobre uma mulher recomeçando a vida depois de uma separação, né? Sim. E uma separação dolorosa, dolorida. E o primeiro trecho da música tem tudo a ver com o divórcio grisalho. Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me reconhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Lindo. Não é? Maravilhoso, arrepiei toda. Também. E com essa a gente encerra esse episódio. Muito obrigada, até a próxima. Aguardem que o próximo, vai ser chuchu igual esse aqui. Valeu, gente. Tchau.